O Sampaoli deixou um legado? Deixou, CJ? Deixou, Everton. Boa tarde. Qual foi ele? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Gomide, Grice, quem está em casa. Estou com o Gomide nessa discussão contra você e o Grice, mas aí depois a gente continua a nossa resenha. Vocês querem um... Não, existem dois tipos de treinadores, como por exemplo o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho. Ambos são vitoriosos, com um estilo completamente diferente um do outro. Um vibrava, berrava e quase batia, o outro ficava lá na dele e nem por isso deixou de ser campeão. Mas vamos voltar aqui ao legado. Futebol, não é vôlei, não. Vamos voltar aqui ao legado do Sampaoli. Está pavimentado. O próximo treinador que pegar o Atlético pega em uma tranquilidade, em um planejamento e uma organização e principalmente com peças como é que eu vou colocar aqui? Muito melhor do que o Sampaoli pegou com o Dudamel. Seguramente. Muito melhor. Então para eu colocar na balança e fazer essa análise, você imagina essa máquina de moer treinador que foi o Atlético nos últimos anos. Pega, torcedor, os últimos treinadores do Atlético, as últimas trocas, começa a colocar como que cada um recebeu. Era tudo na roia, tudo no sufoco, tudo era falta de resultado, era eliminação. E aí estava sempre trabalhando muito com a corda no pescoço, né? Tudo atolado. E aí assumia técnico das categorias de base. Aí vinha um interino que depois era efetivado. Pega esses últimos anos do Atlético. Aí você vai fazer essa lembrança. Quando você pega o que foi o Sampaoli, a chegada do Sampaoli, saída do Dudamel, eliminação sul-americana, eliminação na Copa do Brasil, vexatória, aí vem uma pandemia, claro, um investimento altíssimo porque era o Sampaoli. Então ele tem esse mérito. Ele sai porque faz parte do futebol, recebeu e quis e entendeu que para a carreira dele é melhor seguir na Europa do que seguir aqui. Foi atendido, o Atlético fez o possível e até o impossível para um clube de futebol atender às necessidades e o pedido de um treinador de futebol. Talvez o que mais teve material e condições financeiras, né, na história do Atlético para contratar, também muito por mérito dele. E agora quem assume, ou quem vai assumir, Everton, pega um caminho muito mais tranquilo. Assume um time já na fase de grupo da Libertadores, assume um time aí no resultado de ontem do São Paulo, né? Podendo, com um empate, ficar na terceira colocação. Uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro e com um calendário muito cheio. Então, acho que sim, que ele deixa o legado e o caminho está muito melhor e mais pavimentado. Para você, torcedor do Cruzeiro, tem pergunta também, Andrezão? Já está pronta lá no Twitter? Daqui a pouco você me canta em cima que eu chamo aí. Torcedor do Cruzeiro também participa conosco, mas o assunto ainda é o legado do Sampaoli. Ele deixou algum legado? A passagem do Sampaoli pelo Atlético foi positiva? Que tipo de recorte você faria, menino Grice? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. E boa tarde para quem vai sair da casa hoje também, né? Que é o assunto mais importante do dia. Para quem está dentro e quem vai ficar fora. Ô Everton, eu acho essa discussão de legado um pouco complexa porque a gente pode tirar ela de vários pontos diferentes, né? Porque se a gente for olhar a questão do elenco, né? O Atlético hoje tem um elenco muito melhor do que tinha quando o Sampaoli foi contratado. E aí é difícil a gente mensurar o quanto disso é responsabilidade do Sampaoli, né? Porque a pergunta que a gente vai ficar sempre na cabeça é: se o Atlético tivesse contratado outro treinador, que não o Sampaoli, em março, quando ele foi contratado, será que o Atlético teria investido o mesmo tanto de dinheiro? Teria contratado os mesmos jogadores? Ou teria contratado jogadores de perfil parecido? Se a resposta para essa pergunta for sim, eu acho que o Sampaoli não pode dizer que esse elenco melhorado é um legado dele. É um legado dos mecenas que optaram por colocar dinheiro do clube. Não, mas se foi ele que pediu. Não, pois é, mas até que ponto o outro treinador que chegasse e pedisse seria atendido? Essa é a pergunta. Mas os mecenas injetaram dinheiro, inclusive, na vinda do Sampaoli. Sim, claro. Mas então, assim, eu acho um pouquinho complicado a gente dizer que ele chegou e deixou um elenco muito melhor do que ele saiu, porque, na verdade, quem colocou o dinheiro que fez o elenco ser muito melhor, né? E em termos assim, de ideia, de modelo de jogo, eu acho complicado a gente dizer que vai ficar um legado, Everton, até porque a gente até já debateu isso aqui um pouquinho.
muito provavelmente o Atlético vai ter um treinador bem diferente em relação ao Sampaoli, né? Bem diferente. Até porque o Sampaoli é um treinador bem específico. Existem poucos que seguem ali modelos mais próximos do que deseja o Sampaoli, e acho que poucos estão ao alcance do Atlético nesse momento, menos ainda, né? Estão ao alcance do Atlético. Então eu acho pouco provável que ele deixe algum legado aí tático, né? Eu acho que o grande legado que o Sampaoli pode deixar, Everton, no Atlético, assim, que acho que ele deixa de certa maneira, vai depender do que vai acontecer daqui para frente para a gente ter um pouco mais de certeza, é a questão da coragem, né? A coragem para enfrentar os adversários, para ser ofensivo sempre, para querer vencer adversários que no papel às vezes poderiam parecer até mais fortes do que o Atlético, no caso dos jogos contra o Flamengo, por exemplo, né? De fazer os adversários se preocuparem mais com o Atlético do que o Atlético ter que se preocupar com o adversário. Isso eu acho que é um legado importante que fica assim para o clube e que pode ser aproveitado aí pelo próximo treinador, seja ele quem for. Daqui a pouco eu quero ouvir o Gomes, mas o CJ pediu a palavra. Só que você começou o programa ontem falando assim, quem faz o recorte positivo do Sampaoli no Atlético está certo. Quem faz o recorte negativo também pode estar certo. Essa pergunta sua do legado encaixa perfeitamente nisso. Porque se eu te perguntar qual é o legado e qual a saudade vai ser do torcedor, vai sentir do trabalho do Sampaoli com as categorias de base? Qual a revelação do Sampaoli? Savinho? Começou, né, com o Savinho, mas teve o Marquinhos que foi queimado. Né? Então, para as categorias de base, ele não deixa legado nenhum. Aí quando você vê nomes que vieram por causa do Sampaoli, ou por uma ligação, ou porque queriam ser treinados por ele, ou porque pensaram que poderiam disputar título, aí você fala, pô, um ganho técnico, ele deixa um legado de escancarar mais o nome do Atlético para fora das fronteiras aí, seja nacional ou regional. O Sampaoli teve um peso, né? Quando ele chega, o nome do Atlético estava sendo falado, Atlético investindo, e o investimento dos mecenas foi por causa do Sampaoli. Eles resolveram injetar dinheiro, porque estavam injetando dinheiro em um grande treinador. Então isso dá para você analisar, tem legado ou não tem legado. Antes do Léo Gomes, deixa eu só dar uma passada no Twitter aqui, até para o Léo Gomes analisar também. Atlético, você acredita que o técnico Jorge Sampaoli deixou legados no Atlético? Se sim, quais são eles? Comente usando a hashtag DDBMG, já tem algumas respostas por aqui, como a do Valdívio Neto, bom malandro em EAD. Sim, creio que a nossa saída de bola pelo chão seja um legado que deve ficar independente do próximo treinador. Fazia anos que o Atlético não tinha uma saída de bola de qualidade, nem quando fomos campeões da Libertadores. Na sequência, o João Vitor está dizendo que deixou um ótimo legado, principalmente profissionalismo, vontade de vencer. Deixou um ótimo elenco, devido às suas exigências, é que se fosse outro treinador não seriam atendidas. O próximo que vier vai pegar um clube com um ótimo elenco. Tem mais. Felipe Neves. O maior legado foi a autoestima do atleticano, aliado à vontade de disputar com afinco cada partida com jogadores de qualidade para continuar fazendo frente ao Flamengo, Palmeiras, na próxima temporada. Para fechar, Milton César, deixou pouca coisa e não gostei porque não apostou na base. Tem bons meninos lá. Bom, eu quero ouvir o Léo Gomes se o Léo Gomes acha que deixou algum legado e quais foram os legados ou qual foi o legado deixado pelo Sampaoli na sua avaliação. Gomes, boa tarde mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Eu acho o termo legado muito forte. Eu acho que ele deixa um bom trabalho. Legado, não. Acho que legado é algo que precisava ser muito mais duradouro para nós chamarmos de legado, né? Infelizmente, Everton, no futebol brasileiro nós não temos uma cultura de técnicos se estabelecerem por um longo tempo nos clubes e aí, quando acontecem problemas, turbulências, os resultados não acompanham o desempenho, né, a participação nos campeonatos, né, mesmo assim, esses treinadores são mantidos. Uma rara exceção é o Renato Gaúcho no Grêmio, que inclusive pode ter o trabalho interrompido porque existe um interesse de outros clubes, né, inclusive o Atlético, né, o Renato Gaúcho, esse sim, saindo do Grêmio, eu acredito que ele deixa um legado. E nem sempre, pelo menos na minha avaliação, se um técnico deixa um legado, nem sempre ele tem de ser aproveitado. Pelo menos na minha avaliação. Porque eu concordo que um clube ele precisa ter um planejamento a médio e, se possível,
a longo, mais longo mesmo prazo, de ter ali gestão após gestão, e sabemos que isso no Brasil é um complicador, porque os presidentes são trocados ou são eleitos a cada 3 anos, e cada dirigente pensa de uma forma, é difícil estabelecer o que a gente fala de uma metodologia, de cada time ter realmente uma forma de jogar que perdure por vários campeonatos. Isso é difícil no futebol brasileiro, muito por conta da questão política dos clubes. Então, deixar legado, muitas vezes, o que o Renato Gaúcho deixar no Grêmio, se ele sair, caso o Atlético faça uma proposta oficial, ou não seja o Atlético, seja outro clube, ou se ele decida que quer jogar futebol em 1 ano e saia do Grêmio, o que ele deixou talvez nem seja aproveitado, porque o Grêmio não vai encontrar um técnico com um perfil parecido ao do Renato, e aí ele vai chegar, vai mudar a forma como o Grêmio joga, vai mudar a forma como ele lida com os jogadores. Então eu acho que o São Paulo deixa um bom trabalho. Legado, eu acho um termo muito forte, né? Porque muito provavelmente o Atlético, por exemplo, teve um telespectador que falou da questão da saída de bola pelo chão. É um bom argumento, né? O Atlético hoje é um time que procura chegar o mais rápido ao gol do adversário e sempre com a bola no chão, atrair o adversário para o campo dele, encontrar espaço e ter liberdade para atacar. Talvez o próximo técnico que chegue fale assim, não, eu acho arriscado demais. O Everson agora, estou só dando um exemplo, o Everson comigo agora vai jogar o Rafael, porque eu não faço muita questão de um goleiro que tenha o fundamento do passe, eu prefiro um goleiro e eu acho que vai ser o Rafael um goleiro mais seguro para mim. Ok. E o Alonso pode não ser um jogador tão influente nos passes, deixou algo que não será aproveitado pelo próximo por conta da ideia dele, né? Então eu acho que deixa um bom trabalho, mas eu acho muito cedo para se falar em legado. Fica um bom elenco, mas aí eu concordo com o Grice. Acredito que o bom elenco é muito por conta das exigências que ele fez.